Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegamos aqui para mais um podcast Café Com. E hoje com essa mesa recheada, as maravilhas da padaria Master Pão, aquela padaria que sempre recheia as nossas manhãs, tardes e noites de quinta-feira. Gente, faz uma visitinha, procura lá o Fábio e a Elisa, vocês vão amar mesmo. Olha, cada delícia que depois eu conto pra vocês como é que ficou, gente. Sim. Né, Grazi? Na minha casa tem até o pós-podcast na quinta-noite. Exatamente. Também estamos aqui no nosso estúdio Realize. Estúdio Realize localizado no último andar do Cadima Shopping. Gente, quer gravar o seu podcast, o seu curso, fazer a sua mentoria? Vem pra cá. Podemos testemunhar que Vale a pena. muito a pena. Nós não éramos profissionais, eles nos tornaram melhores. É, verdade. Melhores. Não vamos pro profissional ainda mas melhores. Eles capacitaram a nossa vinda até aqui, né? É verdade. Parar pra pensar que são 48 episódios, Grazi. É verdade, estamos quase 50, ó. É, rapaz, essa história tem história. Também lembrando que aqui, né, no Estúdio Realize, nós temos o Hugo Dutra, consultor financeiro. Quer pensar nas suas finanças para o futuro, para o presente? Chama o Hugo e não passe perrengue. Não é, Grazi? É verdade. Faça a sua consultoria aí, porque vale muito a pena. E agora, Grazi, é com você. Olá, gente. Olá, família, todo mundo. Sejam sempre bem-vindos aqui na mesa do Café Com, nesse café super especial, né? Com duas companhias muito maravilhosas, né? Café com o quê? Com chuva de rosas, né? E quem é que derrama chuva de rosas? Santa Terezinha, né? Então, hoje nós vamos ter aqui uma conversa muito bacana, tenho certeza que vai ser muito especial, muito teresiana, com o Padre Ives Moser. Seja bem-vindo, querido Padre, sua bênção, amigo, sacerdote que a gente tem no nosso coração. Bem-vindo. Bom dia, Grazi, bom dia, Ariale, bom dia você que está aí nos assistindo. Como disse a Ariale, durante o dia, a tarde e a noite. Então nós estamos aqui com a imagem de Santa Terezinha, estamos na novena de Santa Terezinha. Sim. E durante essa nossa conversa nós vamos ter a graça de mergulhar um pouquinho na vida de Santa Terezinha, nos seus escritos, naquilo que a gente também experimenta, né, na nossa vida de Santa Terezinha, esta pequena alma, esta grande santa, tão jovem e que é um sinal de fortaleza pela sua humildade, pequenez, pelo seu modo de ser, pelas suas promessas, a promessa de enviar uma chuva de rosas sobre a terra e que nós estamos aqui experimentando. Amém. Nossa. E estamos mesmo. É verdade. Olha. Ô, moça, para ter um contatinho direto com Jesus. É verdade. Porque você já fez a novena? Já ganhou a rosinha? Já fui paroquiana de Santa Terezinha. Eu vou dizer francamente que eu tô lá sempre nas tangentes. Bato na novena, vou lá, dou uma olhadinha, tô sempre ali dia sondando. 1º de outubro. Tô sempre sondando Santa Terezinha. Mas, gente, assim, a gente... Claro que toda a gente tem devoção a vários santos, mas assim, é muito interessante você ver como uma menina tão jovem, tão cheia cheia de si, se esvaziou para poder fazer a vontade de Deus, né? E às vezes a gente não entende o que é isso. E isso também cabe à vocação, que aí vem a vocação sacerdotal. Esvaziar-se de si para fazer a vontade de Deus. Então, Padre Ives, conta pra gente um pouquinho da sua vocação, que eu acho que está bem ligada com Santa Terezinha, né? Porque, assim, a sua paróquia hoje é lá e a gente vê quanto a vida dessa santa tem sido mostrada para o povo. Sim. Né? Então, começando falando sobre a minha vocação, e depois, na minha vocação, entra aí Santa Terezinha. Conheci Santa Terezinha um pouquinho melhor quando eu já estava no seminário. Mas eu sou um padre friburguense,
eu entrei para o seminário aos 19 anos. Novinho. E Do jeito que Jesus gosta. e lá em Lumiar, né? Sim. Que é aqui distrito do nosso município, foi onde eu fui criado, onde eu recebi ali os fundamentos da fé. E sou filho de uma família simples. Meu pai já é falecido, minha mãe continua residindo lá, e fui criado num ambiente católico. E ali na minha comunidade, na Capela de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, da Paróquia de São Sebastião, em Lumiar, onde eu recebi ali a catequese, recebi os sacramentos e fui iniciado na fé. E ali então, à porta da sala da minha casa, eu comecei a celebrar as minhas primeiras missas para os meus primos, quando eu tinha lá meus 8 anos. Eu acho ótima essa Chama história. todo mundo que hoje tem isso. Eu acho ótima essa história, gente. Gente, que legal. E ali então, né, naquele ambiente simples, né, de convivência ali de criança, tudo mais, né? Depois a gente, né, vamos dizer, talvez abre um pouco ali de pensar, né, não, eu vou ter uma outra profissão, eu vou, não sei se é isso, e vai o tempo, né? Depois na adolescência, então, retorna esse desejo de uma forma mais forte, e assim a gente vai descobrindo a nossa vocação. A vocação é o chamado de Deus, é o plano de Deus nas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente conta com muitos sinais, eu também contei e pedi muito a Deus, né? E Deus foi dando esses sinais. Entretanto, não vai aparecer um passarinho na janela do nosso quarto dizendo que pena. Eu queria. Entretanto, eu contei com a graça de Deus, que foi ali me dando sinais, e assim, o sinal mais forte que penso eu ter sido na minha jornada vocacional foi o meu pároco ter me orientado a fazer os encontros vocacionais, né? Sim. Então, penso que o sinal mais forte sempre vem por meio da igreja. E, assim, então, o meu pároco me disse, né, que era para eu ir fazer os encontros vocacionais, que eu deveria fazer. E eu fui. E fiz os encontros vocacionais, ainda estava ali no ensino médio, e entrei no seminário no ano de 2008, dia 6 de fevereiro de 2008. Fiz a propedêutica, filosofia, aqui em Nova Friburgo, no seminário. Depois, Dom Ednei, que era o bispo da época, né, mandava a teologia estudar no Rio, no Seminário São José, da Arquidiocese do Rio. Então, fiz a teologia lá, mas não ligado ao seminário de lá, sempre ligado aqui ao seminário da Diocese de Nova Friburgo. E fui ordenado diácono na minha paróquia de origem, por Dom Ednei, em dezembro de 2015. Eu tava lá. Você tem todas, né? Eu acho que daí pra frente, tudo que o padre falar, eu vou falar. Eu tava lá. Exatamente. Depois, Grazi e Tom permaneceram assim muito próximos, porque foi muito bom. eu fui ordenado diácono já estando designado para uma paróquia, né? E uma realidade muito simples, mas que forjou a minha caminhada, o meu ministério, e que me fez muito bem lá na paróquia de Nossa Senhora da Soledade em Soledade, na paróquia de Santo Antônio em Campinas. Ainda como diácono, depois foi ordenado padre no dia 11 de fevereiro de 2017 e permaneci lá. E ali foi uma experiência muito boa, né, Graça? Foi, nossa, o olhinho chegou a encher d'água. Foi muita coisa maravilhosa que o senhor viveu ali e que a gente pôde viver junto também, né? Foi, assim, é diferente a realidade do interior, né? Sim. É tão acolhedor, é tão próximo, é diferente, né?
E nós ali tínhamos uma necessidade pastoral, né, de movimentar. Sim, né? isso aí. E o padre movimentou. Sou testemunha. E não teria também sido possível se eu estivesse sozinho, né? Então, eu contei muito com você, com o Tom e com tantos outros leigos, padres, né? Porque eu era diácono e tinha que fazer brotar padre para ir lá celebrar a missa, né? Todos os domingos, e graças a Deus nós tivemos aí essa graça, né? Depois, né, foi ordenado, aí ficou mais tranquilo, porque eu já era padre, e prosseguimos, né? Ali eu fui o primeiro padre da paróquia de Nossa Senhora da Soledade. Sim. Então, uma paróquia recém-criada, né? Tive ali o trabalho, né, de construir a casa paroquial, né, de obras, de muita coisa muito simples, mas que me edificaram profundamente, né? Sim. De pedir, de fomentar, de criar eventos, de gritar leilão. Fala de leilão com o senhor não, que o último a Grazi lembra. A minha conta também. Permanece até hoje, né? Permaneço, né? Mas uma coisa muito simples, às vezes tem muita gente que se intimida um pouco de falar da sua realidade simples. A minha realidade simples é a raiz da minha história. Sim. Então, ai, que bonito, padre. eu gosto muito de dizer quem eu sou, de onde eu vim e quem eu sou, né? Como eu disse, o Padre Ives é um padre filho de uma família muito simples, né? Eu, agora há pouco, encontrei uma pessoa e aí fiz uma brincadeira com o que estava escrito na camisa dela. Eu falei, isso aí. Eu também tenho muito orgulho de dizer que eu sou roceiro, porque quem nasceu na roça é roceiro. E tem muita gente que fala assim, mas coisa pesada dizer isso. Não, para mim não. Para mim é dizer aquilo que eu sou com muita alegria, convicção e sem me sentir inferior de forma alguma. Na minha turma do seminário, eu fui o único que nunca passei por um colégio particular. Nossa. Entretanto, com aqui sem me vai descer querer ser orgulhoso, não me sinto inferior a nenhum, porque cada um tem as suas qualidades, suas virtudes, suas facilidades, e todo mundo é bom em alguma área da vida e todo mundo precisa do outro numa área da vida. Isso é muito bom, a gente ter essa consciência das nossas virtudes e das nossas debilidades, daquilo que a gente precisa do outro. Santa Teresa nos dá uma boa aula disso quando ela fala que a humildade é a verdade. Então a gente precisa ter muito claro a verdade que é Deus e a verdade também que somos nós, né? E erguer o cálice da nossa história, como diz o livro do padre Henri Nouwen, né? Erguer o cálice da nossa vida com tudo aquilo que ele tem, que ele tem na sua história, com tudo aquilo que ele é. Então, assim, voltando agora lá para a primeira realidade paroquial, me fez muito bem, né? Nossa, voltando aos leilões, né? Maravilhoso, chá de casa nova, Isso. teve tanta coisa, meu Deus. O padre Muito pegou bem. uma paróquia recém-criada que precisava ali, que tinha uma realidade financeira delicada. Sim. E que tinha que montar a casa paroquial, montar tudo, né? E o padre foi criando umas coisas que... Mas eu vou assim, não, pelo menos nas paróquias que eu frequentava com vovó, é o povo simples, é o povo não desmerecendo ninguém, tá, gente? Não é isso mesmo. Mas é o povo que, tipo assim, se ele tem 2 sandálias, uma é sua, uma é minha. Se ele tem uma sandália, é sua. Ele não tem essa coisa de se prender a posses. Então, assim, o que pode dividir, divide. Porque é muito bonito o que o padre falou, né? Eu não tenho as raízes, estar nas minhas raízes, faz parte de mim. Então, assim, a gente também víamos falando isso no carro, sem querer. A gente falava assim, o que nós somos sem? Dinheiro,
sem celular, sem carro, sem casa. Qual é a sua essência? O que é você sem qualquer outra coisa? Exatamente. Né? E assim, é muito o que o senhor falou agora. E uma paróquia. Soledade hoje é uma paróquia assim, muito bonita. Eu só passei, eu ainda nunca fui numa missa lá. Me leva na missa lá. Levo, com Por certeza. favor. Com o Padre Hoje é o César. Padre César que está lá, a igreja está linda, o Padre César está fazendo um excelente trabalho lá. E você vê como as pessoas, assim, eu encontrei o Padre César na casa de uma tia do meu esposo, almoçando. Eu falei assim, padre, lembrei dele do seminário, sua bênção. Aí eu falei assim, tia Rose, padre da onde? Soledade, filha, aqui agora virou paróquia, estamos aqui, aí cada semana o padre almoça na casa de um e a gente ajuda aqui, ajuda, assim, uma movimentação interna que eles fazem para poder ajudar a paróquia. Eu falei assim, sensacional, é sensacional. E assim, é se despojar-se, né? É ter tempo para Deus, doar. Sim. Eu sou apaixonada. E depois, então, né, de eventos e fui transferido para Duas Barras, né? Fiquei lá 3 anos e 4 meses e foi um período muito bom também. Saí de lá chorando também, né? Eu lembro. E a Grazi tem uma participação, já falei para ela isso já algumas vezes, né? Na minha resposta ao bispo na minha saída de Duas Barras. Eu fui para Duas Barras, fui muito bem acolhido também, fiz muitas amizades, né, que mantenho também e que também entra na minha história, assim, Sim. permanece com um lugar muito especial, né? Muitos amigos, muitas pessoas queridas e tivemos lá, né, o trabalho da restauração do retábulo, né, do altar da igreja. E Que ficou linda, por Ficou um sinal. espetáculo. foi uma benção. Essa foi a missão, né, que ficou um eu fui espetáculo. enviado para lá. E, né, outros trabalhos, né, fizemos lá o cruzeiro, né, que marcou também, né, o que hoje é um marco. Fico tão feliz quando eu vejo, falando de Duas Barras, e vejo lá, né, junto com a fachada da prefeitura, da igreja, o cruzeiro, né, sendo assim um dos marcos da cidade, e saber que estive ali também. E ali começa, né, um sinal de Santa Teresinha um pouco mais forte. Eu já tinha feito a novena, agora entrando um pouquinho de Santa Teresinha, né? Eu já tinha feito a novena de Santa Teresinha no seminário. E no 6º dia da novena de Santa Teresinha no seminário, Sim. uma religiosa estava retirando as flores, né, do altar, né, as flores ali dos arranjos, os arranjos, né, que já estavam um pouco passados, né? Mas naqueles arranjos ali que as flores já estavam um pouco passadas, tinha uma rosa que estava ali, podemos dizer que estava boa, né? E aí a irmã Cecília, ela pegou aquela rosa e me deu a rosa, né? E tenho ainda ressoando assim nos meus ouvidos, né? Ela falando, Ives, essa rosa é para você. Falando, sorrindo, né? Ela sempre falava sorrindo, né? Ives, essa rosa é para você. E era uma irmã que eu tinha um carinho muito grande por ela, né? Uma irmã muito querida, que era a irmã Cecília. Depois, então, passou o tempo, né? Fui fazer teologia e vem toda essa trajetória que eu falei. E lá em Soledade, eu fiz uma novena a Santa Teresinha. E lá eu fiz a novena e não ganhei a rosa dentro da novena. Acontece. No último dia da novena, era uma segunda-feira. Eu fui, era meu dia de folga, né? Então estava lá com a minha família e fui à casa de uma prima minha que mora lá, né? Porque eu queria dar uma ajudinha na graça de Deus. E lá, para ver se eu ganhava a rosa dela, né? Ela me mostrou várias roseiras que ela tinha plantado. Mandou que eu as cheirasse. E cadê a rosa? Nenhuma. Nada. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Voltei para a paróquia, eu tinha missa em Campinas nesse dia, mesmo sendo uma segunda-feira, porque era dia de São Jorge. Celebrei a missa, cheguei em Soledade, na casa paroquial, tinha ali atrás da casa algumas roseiras.
e ali tirei um galho de rosa, que tinha 3 rosas. E coloquei perto da imagem de Nossa Senhora, porque eu nem tinha a imagem de Santa Terezinha nessa ocasião. E ofertei a rosa para Nossa Senhora e falei para Nossa Senhora. Não sei se eu falei também para Santa Terezinha, mas eu falei, eu não ganhei a rosa, mas eu oferto a rosa para a senhora, para Nossa Senhora. Ai, que bonito. E aí na quarta-feira eu tinha missa na capela de Nossa Senhora Rosa Mística. E lá na sacristia entra Silvânia e uma paroquiana com uma rosa assim, com um cabinho assim curtinho, né? E ela entrou com as mãos assim, né? E com aquela rosa para me entregar como se estivesse me entregando um troféu. E aí eu perguntei a ela, Silvânia, você sabe o que significa esta rosa? E ela olhou assim para mim firme e falou, foi Santa Terezinha que mandou para o senhor. Meu Nossa. Jesus, chegou a arrepiar. E aí naquele... eu fico até um pouco emocionado, né? Poxa. E aí eu perguntei, né, da onde vem aquela rosa, né? E ela falou que aquela rosa tinha surgido, assim, lá dentro do mato, da janela da casa dela. Ela viu essa rosa lá dentro do mato, ela foi lá e tirou. E ela pensou, essa rosa é para o Padre Ives. E ela levou a rosa para mim. Então, dali para frente, começou uma intimidade com Santa Terezinha. E depois eu fui transferido para Duas Barras, e lá, né, sempre ali, né, falando um pouco mais já, né, já estava um pouco mais próximo de Santa Terezinha. Aí eu já tinha adquirido a imagem de Santa Terezinha, uma imagem muito bonita, que eu era muito apegado a essa imagem. E uma pessoa muito querida, né, por mim, que era a secretária da paróquia, que era a Amanda, que é a Amanda, né, ela não é mais secretária da paróquia, mas continua sendo uma pessoa muito querida. Ela gostava também muito dessa imagem, e eu falei para ela que eu ia dar a ela uma imagem de Santa Terezinha, e aí comprei uma imagem igual, mas essa imagem, que era a primeira ali, que eu era muito apegado a essa imagem, eu dei para a Amanda para assim, trabalhar o desapego, né? E essa imagem hoje está lá com a Amanda e com o Marcel. E aí, depois, então, com uma nova imagem de Santa Terezinha ali, né? Estava em Duas Barras. De repente, eu começo a receber muitas rosas. Meu Deus. E a primeira rosa, eu tenho ela guardada até hoje. Interessante que foi uma rosa de plástico. Dessas intensas rosas, né? Bateu a minha porta, a porta da casa paroquial, um paroquiano que ninguém imaginaria que aquele homem que é assim, não tem esse estilo, né? Mas chegou ali e me deu uma rosa. E aí ele me deu a rosa, entregou a rosa e falou assim, padre, esta rosa é em sinal de gratidão por tudo que o senhor faz, por tudo que o senhor é pra gente. E quando eu ganhei aquela rosa, eu fiquei assim, né? Tem alguma coisa diferente. Deus está querendo me mostrar algo. Tem alguma coisa Nossa. diferente. E aí comecei a ganhar mais rosas. Vieram outras rosas, e outras rosas, e outras rosas. E aí, nisso, eu comecei a saber, né, que existia a possibilidade de me tornar pároco da paróquia de Santa Terezinha. Uma senhora teve um sonho, e Dona Cirlei, e nesse sonho eu cheguei na capela, ela me contou, Padre Ives, eu estou muito triste, porque eu tive um sonho. Meu Deus. Que o senhor estava indo para a paróquia de Santa Terezinha. Misericórdia. Gente, Espírito Santo é fofoqueiro. Fazer o quê? Dona Sirlene, vem cá, vamos conversar. Vamos. E aí, né, inclusive no dia que o bispo pediu, né, se eu aceitava ir para a paróquia de Santa Terezinha, eu contei a ele, né, que essa senhora tinha sonhado. Eu disse assim, porque uma paroquiana sonhou e me disse isso.
E aí, né, Santa Teresinha foi ficando cada vez mais forte comigo, né? Teve um outro sinal também. E aí, nessa que eu falei que eu fui ganhando muitas rosas, eu ganhei muitas rosas aquele período. E aí eu peguei as rosas e coloquei numa jarra entre a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era padroeira de Duas Barras, e a imagem de Santa Teresinha. Santa Teresinha nos ensina a fazer umas loucuras espirituais, né? Então, assim, eu fiz também essa, né? E coloquei ali entre as duas padroeiras, né? E com o coração ali muito apertado, né? E a minha funcionária, Dona Norma, né? Que acho que você também conhece, né, Grazi? Dona Norma, ela percebeu que as rosas do lado de Santa Teresinha não murchavam. Né? Gente, meu Deus do céu, né? Olha, quantos sinais. Né? E aí, né, teria outros para dizer aqui também, de uma outra rosa, que eu ganhei de Dona Maria da Virgem, que o caule da rosa tinha ali um significado, né? Dona Maria da Virgem, se estiver assistindo, né? Ela vai lembrar dessa rosa e o formato do caule da rosa. Então, mediante aí a tudo isso, veio a minha transferência para Santa Teresinha, né? E aí, Santa Teresinha, né, veio dentro do plano de Deus a minha transferência, mesmo custando muitas lágrimas, porque eu era muito apegado a Duas Barras. Para eu sair de Duas Barras, eu sofri porque eu disse sim, mas eu disse um sim chorando, porque eu me enraizei, me apeguei muito a Duas Barras. No dia que eu anunciei a minha saída de Duas Barras, foi uma choradeira na igreja. Eu imagino. Eu chorava, crianças, adultos, idosos, né, jovens, né? E naquela missa, um senhor muito querido, Mingo Calvo, o nome dele é Domingos, né? Lá em Duas Barras, conhecido como Mingo Calvo. Esse senhor, ele é um senhor que tem uma expressão na sociedade bibarrense. Sim. E aí ele pediu a palavra, né? Ele pediu a palavra e aí ele ali, né? Insatisfeito, né? Com a transferência, né? Ele então propôs ali, né, que o bispo ficasse sabendo e o povo aplaudia, e o povo, né, ele falava e o povo aplaudia. E quando ele terminou de falar, eu disse, eu agradeço muito as palavras de carinho, domingo, mas contra o bispo diocesano, nenhuma mensagem. Sim. Nem um e-mail, nenhuma carta, abaixo-assinada, nada. Contra o bispo diocesano. Não é isso que uma atitude madura, né, padre? Isso. Sangrando, né? Sangrando, chorando, mas ali, né, naquele momento, parece que todo mundo assim deu uma certa murchada, né? E né, acho que eu fiz o correto, né? Acho que eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Com certeza. E depois, então, veio a minha transferência para Santa Teresinha e estou lá com Santa Teresinha buscando cantar as misericórdias do Senhor. Use essa expressão, que é a expressão que ela usou quando ela escreveu aqui a história de uma alma, né? Quando a sua irmã, que era a Madre Inês, né? A sua irmã Paulina, era a Madre do Carmelo naquele momento, né? E ela pediu que Santa Teresinha escrevesse a sua vida, né? Uma autobiografia. E ali Santa Teresinha diz que iria escrever, né, as misericórdias, iria cantar as misericórdias do Senhor, queria ali escrever os seus pensamentos, né? Então, quem não conhece a história de uma alma, né, vale a pena conhecer a história de uma alma. A história de uma alma, ela tem a biografia de Santa Teresinha, perpassando ali pela sua família, perpassando pelas suas dificuldades, seus momentos de dores, sua
doença, Seu anseio por tudo. perpassando pelo seu desejo de entrar no Carmelo, né? Seus pensamentos, a morte da sua mãe, sua primeira comunhão, que é um momento muito bonito, né? Sua confissão, e, né, vai chegar até ali o final da Eu sua fugia vida. desse livro, mas eu fugia desse livro. Mas eu fugia desse... Meu diretor espiritual falava assim, você precisa ler a história de uma alma. Eu falei, você não precisava não, precisava não. E ele falava, você precisa ler a história de uma alma. Eu falei assim, não tenho. Menina, eu ganhei 3. Aí, ó. 3 histórias de uma... Eu falei assim, tá bom, então vamos ler. Depois que eu li, eu falei assim, meu Deus, como esse livro é rico. Sim, eu nunca li. Então eu vou te emprestar. Não vou te emprestar, não. Eu tenho 3. Isso. Eu vou te dar um. Isso aí, me dá um. Tem outros escritos também de Santa Teresinha que são muito ricos, né? Sim. As cartas, as suas poesias, mas assim o principal, né? Vamos dizer assim, aquilo que nós encontramos, a alma de Santa Teresinha, né, que se tornou um clássico, né? Sim. Se tornou um clássico da espiritualidade católica, né? Sim. É a história de uma alma que vale a pena ler. Então, eu recomendo a leitura de Santa Teresinha. Vai ganhar um livro. E eu não sei, eu estou aqui falando demais, talvez, né? Pode Não, falar, não, fica à padre. vontade. Está muito bom, você pode continuar. E assim, é tranquilamente. bonito a gente ver, porque quando a gente fala, né, o senhor falou da questão da transferência, a gente às vezes pensa muito no povo que fica ali, mas não pensa no padre. Sim. Boa A vida do colocação. padre é um eterno desapego. É um constante desapego. O padre se desapega o tempo todo. Ele se apega, ele chega na comunidade, cativa. O Senhor tem muito uma coisa que eu acho também maravilhosa. O Senhor trabalha muito a questão do padroeiro daquela comunidade, né? Então, assim, Santa Teresinha tem a missa votiva, né? Chá das rosas. Então, tudo aquilo ali envolve o povo na mística mesmo da sua comunidade. Toda a comunidade tem que buscar a essência do seu padroeiro. Não é só na Conhecer, né? festa do seu padroeiro, vão lá, faz novena e tal. Acabou. Não é isso, tem que ter um caminho. E aí o senhor prepara tudo, dali a tantos anos acontece uma transferência. Então, no coração do padre, isso se modela o tempo todo. É um filho, né, padre? Que o senhor vai preparando, vai Sim. formando, vai forjando e, de repente... não é o filho que vai, é o senhor que Sim. sai e vai para forjar outra paróquia, outra comunidade, trabalhar em outro lugar, né? Isso. Eu acho que eu pulei aqui o que eu comecei a falar, né? Que a graça tem uma importância. Ah, o senhor comentou. Então, assim, lá em Soledade, né, a Graça e o Tom estiveram muito presentes, né? Sim. Então, estiveram sempre comigo lá, me visitando, né? Juntos, né? Não só nos momentos de missão, né? Mas também em outros momentos. E também me visitaram algumas vezes lá em Duas Barras, também já me visitaram aqui em Santa Teresinha de algumas vezes. E lá em Duas Barras teve uma conversa que eu, assim, arquivei, né? Uma fala sua, Grazi, que foi, eu acho que eu já comentei isso algumas vezes com você, né? Que foi a sua saída de um determinado movimento, né? Uhum. Então, eu lembro que você disse que você deveria ter saído um pouco antes, né? E aquilo eu guardei, né? Achei muito sábio. Então, se eu falasse não para o bispo, ou colocasse uma justificativa, né? Eu ainda não terminei as obras, eu não concluí a restauração, eu ainda tenho tanto de provisão, né, não cumprida, ou outras coisas, né? Talvez, quando eu saísse, eu não saísse tão bem, tão feliz, e deixando tanta saudade, que isso também é muito bom. Sim. É melhor quando o padre sai e o povo fica com saudade, que quando o povo fala assim, tá na hora mesmo de vir Graças a Deus. outro, graças a Deus, né? amém, Jesus. Que a gente sabe que infelizmente acontece, né? Infelizmente. Infelizmente acontece. Então, aquela fala me marcou, né? É o momento. É o momento. E Então, saber o momento é maturidade, né? é o momento, então, né?
Disse sim, com muita tranquilidade, né? Sim. Talvez não tanta tranquilidade, mas com muita consciência, né? Tranquilidade sim, com muita tranquilidade sim. Tranquilidade, né? Talvez chorando, né? Sangrando, mas com tranquilidade de dever cumprido, de obediência, né? E um outro sinal que eu esqueci aqui de dizer foi que eu sofri um acidente de carro, né? Sim, eu lembro. Lá em Duas Barras, numa capela, eu recebi um café da manhã na sacristia, depois da missa, e na bandejinha ali do café da manhã, tinha um copinho com uma rosa. E aquela rosa foi colocada ali para ficar bem, assim, no meio do copo, porque ela tinha o calo curtinho, apoiada em 4 folhinhas verdes da rosa. Uhum. E na hora que eu recebi aquele café, eu falei que aquela rosa ali, aquilo ali era uma graça que eu estava recebendo. Estava ali algumas pessoas na sacristia e eu disse, né, àquelas pessoas. Inclusive, no dia da transferência, eu pedi que essa pessoa que me deu a rosa estivesse presente. Ela não sabia por quê, né? Mas foi porque eu falaria também desses detalhes. E aí, isso foi no dia 10 de outubro. No dia 11, eu fui almoçar com o padre Rodrigo Fonseca em Japuíba. Uhum. Fomos eu e padre Jefferson e na volta eu sofri um acidente. O carro deu perda total e o carro parou em cima da ponte, ali subindo, né? Antes de começar a subir propriamente a serra, né? E ali ficaram 2 rodas dentro do rio, né? No ar, 2 rodas no ar, 2 rodas em cima da ponte. O carro parou ali, né? Com um espaço, né, assim, para que eu e o padre Jefferson pudéssemos sair, abrir a porta, né, para que a porta pudesse abrir e a gente sair do carro, né. Então, na hora eu lembrei ali do apoio da rosa, né, parecia que a rosa era o carro apoiado ali, né, para que não virasse. Uau! A rosa que foi apoiada no copo com as 4 folhinhas, né, para que ela não virasse. O carro também estava ali apoiado, mesmo dando perda total, mesmo tendo rodado na pista, e ali em cima da ponte ele ficou apoiado, né, para que não caísse. Meu Deus. No mesmo, um acidente como esse, né, tinha acontecido, acho que 3 semanas antes, no mesmo local. O carro caiu e as 2 pessoas que estavam no carro faleceram, né? Padre. Depois teve um acidente, depois desse, né, teve um terceiro acidente, até saiu uma matéria, né, dizendo dos 3 acidentes em um período muito pequeno no mesmo local, né? O segundo acidente, o carro rodou, o terceiro, né? E não caiu, mas capotou em cima da ponte e uma pessoa faleceu e a outra não. E eu e o padre Jefferson fomos guardados, né, pela graça de Deus. Nossa. Então, assim, para dizer, né, que foi antes de dizer o sim, no dia 13, que eu disse o sim à paróquia de Santa Terezinha. Então, eu só queria dizer esses dois detalhes. E que detalhes! Um detalhe Nossa. que se não podia sair daqui sem contar ele, né? Não, com certeza. E assim, pra gente também ver, gente, você que tá aí acompanhando a gente tem que ser atento aos sinais que Deus nos dá. Né? Tem até aquela historinha que é boba, mas que a gente entende muito bem. A gente pede e Deus manda o carro, Deus manda o botinho, o navio, o avião, e eu fiquei esperando um sinal, igual o senhor falou, um passarinho ali falando comigo. Aquele outdoor, né? O seu milagre está aqui, venha, venha. E não é assim. Não é assim. A gente vai percebendo e vai lendo, né? Sim. Agora, padre, pendurado. Eu tô aqui. Gente. Não. Você roda. Eu tô aqui só pensando. Só de bater assim, de fazer assim. Pá, eu já tenho o streamlink do Chaves. Uhum. Imagina só. Rodar. Parar assim no meio da ponte. 2 pra dentro, 2 pra fora. Conseguir sair. Primeiro, eu não conseguiria sair. Eu estaria lá assim. Uhum. Entendeu? E assim, depois, a naturalidade e a sabedoria.
A mão de Deus em tudo. Sim. É a mão de Deus em tudo. Na hora que eu saí, eu lembrei da Rosa. Mas vamos agora voltar mais para Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela, nos seus escritos, aqui na História de uma Alma, ela então vai falar da pequena via. E Sim. a pequena via é o que muito nos atrai a Santa Teresinha, junto com a sua promessa de uma chuva de rosas, né? Sim. A pequena via, ela é um caminho de conversão. E conforme escreve aqui Santa Teresinha, é um caminho que Deus lhe deu e que ela apresenta para o mundo como meio de salvação. Então, o que é a pequena via, né? A pequena via é essa via para todos aqueles que são pecadores. Para nós mesmo. Amém. Para nós. É para nós mesmo. Então, para trilhar a pequena via, a gente precisa apenas reconhecer que somos pecadores e entrar nessa via. E na pequena via, a gente vai viver uma confiança e um abandono de uma forma total a Deus. Nós vamos nos confiar totalmente, nos abandonar totalmente a Deus, a sua graça. E a gente vai então experimentando, né? Vai aí, cada vez que a gente vai entrando na pequena via, a gente vai sendo conduzido. E a própria vida de Santa Teresinha, o seu testemunho, os momentos da sua vida, vão nos ajudando a viver a pequena via. Ela falava da sua pequenez. Sim. A pequena via é esse caminho para aqueles que encontram também a sua pequenez. Que tem consciência, e ela queria ter consciência e pedia para que ela permanecesse pequena. Quando a gente permanece pequeno, sabe, da nossa pequenez diante da misericórdia de Deus, a gente já começou a trilhar a pequena via. A gente já está numa via de conversão. E essa via de conversão, ela vai ser demarcada pelo amor. É o amor que demarca a pequena via. Os escritos de Santa Teresinha nos ajudam a compreender que todas as ações, todas as nossas atividades, elas só são meritórias quando elas perpassam pelo amor. Nossa. Sem amor, nada tem mérito. Que Sem sabedoria, amor, né? nada... Sabedoria. Uma menina. Uma menina, né? Isso a gente está falando de uma menina que falece aos 24 anos, Sim. né? Quando ela escreve algumas cartas, ela não tinha nem 24. Exatamente, né? Então, aquela menina, ela tem essa grandeza teológica, é uma grandeza teológica, por isso ela é doutora da igreja, né? Sim. E essa sabedoria, sem amor não há mérito. Só há mérito nas atitudes, nas atividades, por maiores que sejam, se elas forem conduzidas pelo amor. Nossa. Eu tenho Gente, aqui... eu tô amando esse café. A gente tá aqui só bebendo da fonte. Eu tô aqui pensando, a gente tem uma santa tão maravilhosa que se a gente mergulhasse nos ensinamentos dela, a gente teria uma sociedade assim melhor. Sim. Melhor. Sabe, porque o que o senhor falou, não há mérito sem o amor. A gente não pode amar só quem ama a gente não pode amar só quem tem algo para trocar com a gente não pode amar só quem é nosso amigo, a gente tem que amar todo. Esta pessoa, esta moça, esta jovem, ela amava, gente, as irmãzinhas mais chata que existia na face da terra. Sim. E se alguém é chato do nosso lado, a gente quer logo fazer o quê? Vai embora, sai daqui, expulsar. E não quer amar, não quer mostrar a face misericordiosa de Deus para alguém que talvez não esteja bem. E lembrar também que a pequena via é um convite para todos, né? Sim. É um convite, é um ensinamento precioso que Santa Teresinha E necessário, deixou né? muito inspirada pelo Espírito Santo, né? E doutora da igreja e padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Sim, sim. Esse caminho que a pequena via, que é apresentado para todos, ele foi muito vivido e testemunhado por Leônia, que é uma das suas irmãs. Uhum. Então, Santa Teresinha,
é a filha mais nova de São Luís Martã e Santa Zélia, né? Ai, Que é um casal que... Em meu coração. Perfeito. O primeiro casal é canonizado como casal, né? Juntos, né? E esse casal, eles têm uma história, né, de vocação. Eles queriam viver a vida religiosa, os dois não foram aceitos. E depois eles, então, se encontraram, se casaram. Nos primeiros anos, né, eles viveram um matrimônio que a gente chama de josefino, alguns dão alguns títulos, né, que é sem a atividade sexual, né, sem a cópula sexual. E um padre, então, percebe que eles não tinham filhos e orienta, então, eles ali, né, para que vivessem como um casal. E aí, então, começa a vir os filhos. Então, eles têm 9 filhos. Desses 9, 4 falecem, né? 3 logo que nasceram, com pouca idade, e sobrevivem 5. Então, essas 5 meninas, né? Tem ali as 2 mais velhas, depois vem Leônia, depois vem as 2 mais novas. Então, Leônia estava ali no meio, né? Eu estive lá em Lisieux, e aí o padre que nos dirigiu lá na visita e tudo mais, ele apresentou dessa forma, né? As 2 mais velhas dormiam num quarto, depois as 2 mais novas, e Leônia sozinha. Então, Leônia era ali, na sua vida, tinha várias situações que lhe colocava assim, de uma forma um pouco diferente das outras irmãs. Sim. Ela também se tornou religiosa, mas ela era inconstante, né? Até ele comentou, né, que Leônia dos perdoe do céu, né? Que Leônia não tinha assim tanta beleza, né? Era um pouco desprovida. E tudo ali ela era um pouco mais difícil, né? E mesmo com tudo isso, talvez assim, se sentindo um pouco sozinha, e isso lhe trazendo algumas consequências na sua inconstância, na vida espiritual, ela entra e começa a trilhar a pequena via. Então, os escritos da sua irmã, Terezinha, ela começa a viver aquilo. Nossa. E aquilo lhe leva hoje para o processo de beatificação. Eu sou muito fã. Nossa. Ela, então, está nesse processo, né? Existe a grande possibilidade, Leônia. Gente, me arrepiei agora. A história de Leônia também é sensacional. Não, e para pensar nisso. A irmã mais nova, a caçula, ela começa esse processo, ela começa a ter uma intimidade com Deus, ela deixa seus escritos, né? E depois a irmã do meio, que tinha toda uma tempestade ali por cima dela, começa a seguir os escritos de sua irmã. Aí uma é santa e a outra agora, olha só. Sim. Uma família de santos, né? Porque seus Sim. pais e seus filhos, assim, todos buscando esse caminho de santidade, né? Então, assim, é para mostrar que, assim... o Papa Leão, ele tem falado muito sobre a santificação do matrimônio, casamento, filhos, essas coisas todas. Como um lar é importante, um lar, eu não digo estruturado, mas é um lar que busca a estrutura. Sim. Porque, assim, a gente pode estar em qualquer situação da nossa vida, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus misericordioso, que quer a gente, que quer a gente rumo ao céu, que quer a gente santo, que quer a gente perto dele. Então, assim, quando a gente conhece isso, a gente busca fazer a vontade de Deus, estruturar a nossa casa e querer bem para a nossa família, e querer levar os nossos filhos para um caminho de salvação e de santificação, né? Porque, assim, a gente pode dar tudo, mas se a gente não ensinar o que é céu, a gente não está dando nada. Exatamente. A gente precisa caminhar para o céu, né? Essa é a nossa meta, né? Sim. Essa é a meta foi a meta dos santos e precisa ser a nossa meta. A vida de Santa Terezinha, para alguns, pode soar assim de uma forma muito superficial.
mas a gente precisa mergulhar naquilo que é a infância espiritual, que não é nada superficial. Pelo contrário, a infância espiritual, ela é uma maturidade cristã. Sim. Porque a infância espiritual é a confiança e o abandono totais em Deus. A infância espiritual é a pequena via. Sim. A infância espiritual perpassa por uma confiança onde você sabe que Deus vai te dar a graça que você precisa, e a graça que nós mais precisamos é a graça da santificação, da conversão, mesmo em meio às nossas dificuldades, como Santa Teresinha tinha ali as suas, né, seus momentos ali de tristeza, seus momentos ali mais melancólicos, onde ela vai encontrando a cura de tudo isso, né, ao passar da sua vida. Ainda hoje existe, né, então, assim, um certo preconceito. Santa Teresinha é tudo... eu sou uma bolinha nas mãos de Jesus, a florzinha. Mas isso tudo é muito profundo, né? Jesus pode fazer comigo o que Ele quiser. Sim. Eu sou como uma bolinha, como uma bola nas mãos dele, para que ele possa brincar comigo. Mas isso não é uma coisa assim bobinha, não. Isso é uma coisa muito séria. E para dizer isto, você tem que ter muita coragem. Sim. Muita Essa coragem. é a palavra mais importante, coragem. Às vezes a gente pode confundir um pouco, achando que a espiritualidade de Santa Teresinha é uma espiritualidade assim, até mesmo bobinha. Não, não é. É algo muito profundo. Lá na paróquia, então, né? Agora, eu não sei como que tá o tempo aí, se a gente ainda tem... Quanto tempo Temos que a mais um gente Tem tem? mais um tempinho. Não sei quanto, mas temos. A gente tem buscado viver, então, um pouco isso, como você disse, Grazi. Esse ano, a gente está buscando viver um pouco mais o silêncio. Então, uma das coisas que demarca a vida de Santa Teresinha é o seu silêncio. Aliás, demarca todo Carmelo, né? Mas demarca a vida de Santa Teresinha. Ali, o silêncio. E como que era o silêncio de Santa Teresinha? Um silêncio diante de Deus, na escuta, no mergulho no mistério de Deus. Um silêncio diante dos homens, não se justificando. Esse é o mais bonito. Um silêncio diante de Deus, diante dos homens, que não coloca ali tanto seus pensamentos, eu acho isso, eu acho aquilo, e debatendo, enfrentando, mas silenciando, né? Amando, o silêncio que amava o outro, né? Aquela freira que é bastante conhecida nos filmes, né? Que ele perseguia. Santa Teresinha sorria para ela. O sorriso que Santa Teresinha aprendeu também com Nossa Senhora das Vitórias, né, que sorriu para ela, também é uma forma bonita de viver o silêncio. Nossa. Você não vai responder, você vai sorrir. Não é sorrir de forma irônica, não, é sorrir de uma forma... Não é sorrigão pincher, tá? Não, é sorrir ali com doçura, né? Isso a gente pode colocar como exercício. Eu quero sorrir com a doçura de Santa Teresinha. E os pequenos sacrifícios, né? Ela escreve tanto os seus pequenos sacrifícios, que era assim, desfolhar, né? Tirar cada pequeno sacrifício uma pétala dela, que era a pequena flor, né? Nossa. Então a gente vai aprendendo muito com Santa Teresinha. Então esse ano, na nossa novena, eu estou no primeiro dia, eu fiz como se fosse uma introdução a um retiro. Então, quando a gente vai fazer um retiro, né? Sobretudo quando é um retiro de silêncio, aquela primeira meditação, ela é uma introdução ao retiro. Então, o primeiro dia da novena, eu não convidei nenhum padre de fora, porque eu queria celebrar o primeiro dia da novena e introduzir neste retiro teresiano. Então, fiz essa introdução falando da pequena via, e também de uma forma prática, falando da necessidade do nosso silêncio. Então, por exemplo, não tem as preces esse ano na novena. Esse ano na novena não tem preces, para que o momento das preces dê espaço a um silêncio orante. Então, você está ali sentado, ouviu a homilia. Nossa. Depois Necessário. você, sentado, se silencia. As pessoas não sabem fazer silêncio, a começar por mim.
A gente tem que aprender. O silêncio parece muitas vezes cáustico, né? Sim. Ele incomoda profundamente, mas o silêncio é muito Ele é necessário. gratificante. Nós temos hoje uma mulher que para mim é muito sábia, que é a doutora Filó, Amo. né? Ah, perfeito. Então, quem não conhece a doutora Filó, procure a doutora Filó Vale a aí pena. no YouTube, ouça a doutora Filó. Doutora Filó é uma médica pediatra muito sábia e que eu nunca assisti nada da doutora Filó que ela não sinalizasse de uma forma ou de outra para o silêncio. Sempre ela falando do silêncio. E ela dá um testemunho da sua vida de oração, do seu silêncio. Então, né, a doutora Filó, hoje ela tem caminhado muito para isso. Muita gente tem ouvido a doutora Filó falando sobre o silêncio. Santa Terezinha viveu esse silêncio e a gente precisa viver. Então, lá na paróquia, eu chamo piedosamente a nossa paróquia de Carmelo. Então eu digo, a nossa paróquia é o Carmelo da nossa cidade de Nova Friburgo. Então aqui no nosso Carmelo nós precisamos aprender a fazer silêncio. Então tirei as preces para esse silêncio orante e também não tem canto de ação de graças. Esse ano na novena sem canto de ação de graças para que possamos viver um silêncio. É um exercício. Sim. Porque, sobretudo, quando a pessoa tem um temperamento mais agitado, porque cada um tem o seu temperamento, né? Fazer silêncio é mais difícil, né? Sim, com O silêncio certeza. ele é mais fácil para o fleumático e o melancólico. Para o sanguíneo e o colérico, Ô, Jesus! eles encontram mais dificuldades. Né? Eu tenho um temperamento mais sanguíneo, né? Ninguém é um temperamento puro, mas o meu temperamento ele é mais sanguíneo e colérico, né? Estou ali com o sanguíneo e colérico, né? O meu Que inverso. sobressai em mim. Então, para fazer silêncio é um desafio. É um desafio. E não digo silêncio qualquer, porque a gente pode parar e ficar assim pensando lá em coisas superficiais ou já planejando o que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Não é aquele silêncio profundo, mergulhado em Deus, aquele silêncio orante. Sim. O silêncio orante não quer dizer que você está dizendo em pensamento a Deus, mas que você está em profunda comunhão com Deus. É aquela postura. Há uma diferença. Obrigado, Jesus. É uma diferença. Pessoas que explicam com sabedoria o que é o silêncio. Isso. A gente precisa parar diante de Deus, diante do sacrário, ou até antes da nossa oração diária, nem que seja 30 segundos. O ideal seria um pouquinho mais, né? Mas ali, Senhor, eu estou aqui. E ponto. Eu estou aqui. Naquele momento você se busca e está em profunda comunhão com Deus. Pronto, isso é o que basta. Não precisa Muito nada obrigada, mais. padre. Nada Nossa, É. o senhor não tem ideia de como que o senhor me ajudou agora. O senhor não sabe Que bom, louvado seja o Deus. fardo que o senhor tirou das minhas costas. Ontem foi engraçado que a gente foi em Conselheiro e nós paramos lá na paróquia, fomos ao Santíssimo. Aí eu tava lá olhando, né, o arranjo que tá lá com umas astromélias e tem um pomponzinho. Aí eu fiquei assim, ai Jesus, eu tô na paróquia de Santa Terezinha, será que se eu tirar um pomponzinho dali? Eu falei, não, é um sacrário, tá bonito? Não. Falei, no dia 1º já vai todo mundo pegar as rosas de Santa Terezinha, deixa pro dia 1º. Aí eu fiquei ali diante do sacrário, eu fiquei ali olhando para Jesus, só fiquei. Aí eu falei assim, Jesus, será que eu tô esfriando na minha fé? Eu não falo mais nada, eu só fico. E eu sempre fui muito contemplativa. Uhum. Sempre fui muito assim. E o senhor me trouxe o luzeiro agora. Para duas. E a contemplação, ela é um momento muito profundo da oração, né? A contemplação é esse momento que você está aí dentro do castelo de Santa Teresa d'Ávila, né? Sim. Chegando ao cume do castelo, porque você está chegando a uma intimidade profunda, né? A contemplação. Fiz uma observação que hoje nós temos encontrado muitos sinais, características protestantes dentro das nossas paróquias. E essas características podem levar a uma oração muito de euforia, de uma certa
euforia ali, está todo mundo ali envolvido numa histeria coletiva. Me desculpe aí o termo um pouco forte, né? Histeria coletiva, mas é possível. Onde todo mundo diz, eu digo também, né? Todo mundo está falando, todo mundo... Mas a gente precisa, é claro que os momentos mais animados, louvores, eles são importantes, são necessários, mas a gente precisa trabalhar também essa forma de rezar um pouco mais silenciosa, profunda, mergulhando no mistério. Sim. Eu preciso mergulhar no mistério. Na hora da consagração, a gente fica ali em silêncio, contemplando aquele mistério. Sim. E ali o sacerdote diz: mistério da fé. Esse é o grande mistério. Continuando aqui um pouquinho, né, porque eu estou com medo do tempo. Estamos quase. Nós temos esse ano, nós fizemos um canteiro ao redor do adro da igreja, do pátio da igreja. E neste canteiro, ficou lá o canteiro, algumas pessoas, né, perceberam que faltava o que no canteiro? As rosas. As rosas, né? Tem as rosas lá no jardim, mas no canteiro só estava o gramado. Porque eu segurei ali até esse momento para anunciar o que viria, né? Quando viria, melhor dizendo. Uhum. E as rosas serão então plantadas numa paraliturgia. Então nós vamos fazer uma paraliturgia para plantar as rosas de Santa Teresinha no dia 1º. Então no dia 1º nós teremos a missa às 8 da manhã, às 16 e às 19 com o nosso bispo diocesano Dom Pedro. Já anota aí na sua casa. Isso aí. Estaremos lá com toda certeza. Na missa das 8, nós faremos, após a missa, nós plantaremos as rosas de Santa Teresinha. Então, algumas pessoas estão participando, né? Estão deixando uma cartinha com o valor médio de uma muda de rosa, dentro de um envelope com nome e número de telefone. Então, estamos colocando ali essas cartinhas aos pés da imagem de Santa Teresinha, ali aos pés da relíquia de Santa Teresinha. No dia 30, então, nós faremos o sorteio e anunciaremos quem irá plantar as rosas de Santa Teresinha. Vou deixar minha cartinha lá e vou plantar. Essa mulher é um tatu. Já repito isso todo episódio. Então, nós estamos lá no dia 1º, né? Vai ter um momento com fotos para ficar bem registrado, com canto, né? Então, nós vamos plantar as rosas de Santa Teresinha de uma forma muito piedosa, muito bonita, né? Nós temos lá na paróquia, né? Todo dia na missa, algumas meninas vestidas de Santa Teresinha. Nossa, né? Um mimo. E são assim, lindas, 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 lindas. Ontem nós tivemos mais uma nova Teresinha. A nova Teresinha, ela tem apenas 2 meses. Ai! Uma beleza, né? Ai, a gente, nova que lindo. Teresinha chama-se Isadora. Que é irmã de outra Teresinha, que é a Cecília. Que é a Cecília, é isso aí, que são filhas da Camila e do Léo, né? São paroquianos muito queridos. Então, estamos caminhando dessa forma com a novena. Todos estão convidados a participar da nossa novena todos os dias às 19 horas. Teremos aí cada dia, depois da missa, nós temos algo, né? Hoje nós vamos ter uma noite italiana, né? Ai, mamma mia! Isso, após a Santa Missa. Amanhã, se não me falha a memória, nós teremos... Amanhã nós teremos, acho que um festival de pipoca, algo do eu sei que já tinha lá os baldinhos de Santa Teresinha, isso, baldinho personalizado de Santa Teresinha, né? Ontem tivemos festival de pastel. No dia de Santa Teresinha nós temos o angu à baiana. Alguém pensa assim, mas angu à baiana, com Santa Teresinha combinaria melhor o croissant, né? Porque o croissant é francês. O angu à baiana talvez combinaria mais com Santa Dulce, né? Mas, que é uma baiana arretada, né? Mas nós teremos o angu à baiana, que é a tradição da nossa paróquia, né? Sim. Todo mundo espera o ano todo o angu à baiana no dia 1º de outubro. E vale a pena, gente, vale muito a pena. E vamos então concluir, não vi quanto tempo que nós ainda temos, falando então da chuva de rosas.
Então aqui já ficou testemunhado que eu recebi a chuva de rosas, né? Sim. Nossa, Padre, perfeito, padre. chuva de muitas rosas mesmo. Santa Teresinha, ela promete então, no seu leito de morte, passar o céu fazendo bem, enviando uma chuva de rosas sobre a terra. E essa chuva de rosas, então, ela é pedida de modo especial nas novenas. Logo após a sua morte e canonização, um padre fez uma novena a Santa Teresinha e pediu como sinal que ele ganhasse uma rosa. Ele fez uma novena sozinho e ele ganhou a rosa. Depois ele fez a novena novamente e pediu uma rosa branca e ele ganhou a rosa branca. Nossa. Então, a partir daí, ele divulga a novena de Santa Teresinha, rezando 24 glórias em honra aos seus 24 anos. Então, a novena é a missa, mais os 24 glórias, pedindo como sinal uma rosa, né? E o dia 1º é o dia que a gente espera ganhar essa chuva de rosas. Então vocês estão convidadas, quem está nos assistindo estão todos convidados para o dia 1º participarem da missa às 8 horas da manhã, às 16 horas e também às 19 horas. Então vamos lá plantar as rosas, comprar também os biscoitinhos de Santa Teresinha, que se tornou também característico da nossa paróquia. Nossa paróquia produz os biscoitinhos de Santa Teresinha. E eu quero pedir que Santa Teresinha derrame uma chuva de rosas sobre vocês, sobre esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Amém. Amém, padre. Uau! Gente, faltou alguma informação? Instagram da paróquia. Segue o Instagram da paróquia de Santa Teresinha. Tá tudo lá, todas as informações, tem tudo. E olha, vocês vão amar ver as coisas que eles postam lá, porque além dos informativos, mostra a foto das missas, as criancinhas vestidas de Santa Teresinha, a carreata que, por sinal, diga-se de passagem, foi um espetáculo. Eu não pude estar, mas foi maravilhoso. Foi, nossa, ver a foto assim, e não rodou só conselheiro, rodou tudo que podia rodar e mais um bocado, e foi sensacional. Só não perde a oportunidade. Se aproxima de Santa Teresinha que você vai ganhar sua rosa, vai ganhar. Isso aí, gente. E assim, eu tenho um casal de amigos que eles tentaram, rapidinho, no último minuto que falta, eles tentaram, ele passou por um câncer, né? Então, ele tinha a dificuldade da fertilidade. Eles tentaram, vinham tentando engravidar e tentaram até alguns métodos, né, para que acontecesse essa gestação, mas não deu certo. E aí ela pediu a Santa Teresinha, né, ganhou uma rosa. E essa rosa se multiplicou em 2 lindas crianças. Ai, que né? Ela teve um, e o que parecia improvável de acontecer, que era ter um segundo, de forma natural, veio também. Né? Então, para a gente ver aí, aqui no céu, a gente tem uma intercessora poderosa, que é Santa Teresinha. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nossa. Muito obrigado por estarem conosco. Nos sigam no Instagram, Spotify, Facebook, YouTube. TikTok. Se inscreve no canal, deixa lá o seu likezinho, que é muito importante pra gente. TikTok, mais o que? Spotify, já falei? Já falou já tudo. falei tudo. Então, gente, curte, comenta, compartilha, divulga para os seus amigos, para que esses episódios, para que esse podcast chegue a mais e outras pessoas. Passando rapidamente para lembrar que dia 4 de outubro nós vamos ter o Maria! Encontro para Mulheres na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, para comemorar o 1º ano do podcast Café Com. Não fica fora dessa, faz a sua inscrição e não se entendendo ou não lembrando, eu falando muito rápido, confundindo as coisas, entre em contato com a gente que a gente passa todas as informações no inbox, tá bom? Gente, beijão, fica com Deus e até uma próxima. Tchauzinho! Tchau.